espero que até o fim dessa semana nós sejamos bênçãos para vocês, como vocês já têm sido para a minha família, né? É muito bom estar aqui, graças a Deus. Eu gostaria de começar com uma palavra de oração. O intuito nosso durante essa semana vai ser ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e de dar um passeio na história da igreja. Esse é o meu objetivo. Claro que nós não vamos ler a Bíblia toda, mas nós vamos passear na Bíblia toda, e eu gostaria de incentivar você a ler a Bíblia, mas não apenas ler a Bíblia. Eu vou explicar. O cristão, ele precisa da Bíblia. Não tem cristianismo sem Bíblia. Não tem. Existe uma força muito grande para tentar fazer você não ler a Bíblia. Você já deve ter percebido isso, né? Você começa a ler a Bíblia, você tira um tempo para ler a Bíblia, coisas loucas acontecem. Quando eu, antes de me converter, eu sempre criei na Bíblia. Eu sempre tive a Bíblia como uma fonte de verdade. Mas eu nunca tinha lido. Vinha de um lar católico, na minha casa tinha várias Bíblias, e eu me mudei da minha cidade, aos 19 anos, fui para uma outra cidade, e a minha mãe, sem eu saber, ela colocou uma Bíblia no meio da minha roupa. Era como se fosse um amuleto, aquilo ali. A Bíblia bonitinha, daquelas, metade dessa aqui com fecho. E quando eu cheguei lá, eu fui desfazer a mala na frente da pessoa que estava me recebendo, e essa Bíblia caiu. Ele falou: olha que legal, você lê a Bíblia. Ele era crente, ele estava desviado, estava voltando para os caminhos do Senhor. E quando ele viu a Bíblia, ele ficou muito impressionado. Olha que legal, Sandro, você lê a Bíblia? Eu falei assim: não leio. Falei: mas por que você não lê? Você não acredita na Bíblia? Eu acredito, tanto é que eu trouxe uma. Mas eu não li, nunca li. Ele falou assim: por que você não leu? Eu falei assim: eu não tenho tempo. Aí esse rapaz falou uma coisa para mim, fazem 33 anos. Ele disse assim: você nunca terá tempo para Deus. Faça o seu tempo. Isso é uma verdade muito profunda. Você acha tempo para assistir uma partida de futebol? Se for para a prorrogação, você fica lá até de madrugada assistindo. Você acha tempo para assistir uma edição inteira de Olimpíadas, se deixar, mas para ler a Bíblia, você tem que brigar com a sua natureza e você tem que tirar o tempo, senão não dá. Meu vaso precioso, Jesus te abençoe. E é o que eu quero fazer aqui nessa semana. Eu quero incentivar você a ler a Bíblia. Não dá, escuta bem o que eu vou falar para você, não dá para ser um cristão autêntico sem a Bíblia. Não dá. Lendo a Bíblia ainda não está completo. Você ainda tem que fazer algumas outras coisas que eu vou te ensinar também. Mas se não ler a Bíblia, já derrubou o resto todo. Fazer seminário pode ser até uma coisa ruim, porque aí você vai ter a teologia, vai ter o diploma e não vai ter a base, que é as Escrituras, que são as Escrituras. Pode até ser uma coisa que vai depois pesar contra você, e eu já vi isso, aquelas pessoas com a cabeça muito grande de conhecimento, mas o coração vazio de responsabilidades. É muito terrível. Aquela pessoa que quando vai fazer uma live, atrás delas assim, está cheia de livros, mas tudo para inglês ver. Nunca leu nada daquilo. Conhece muito, mas de ouvir falar. Deixa eu te explicar uma coisa. Quem não lê, se torna refém daquele que disse que leu. Pode escrever isso no seu coração. Quem não ler, se torna refém daquele que diz que leu. Porque vai aparecer um e vai falar para você assim: não, porque na Bíblia é assim, assim, Deus disse assim, assim. Puxa, é mesmo, você não sabe.
Eu falo isso onde eu vou, né? E o tio do Diego Tibério, o Eloir, ele estava uma semana na minha casa, ele é de Goiânia, ele passou uma semana na minha casa e eu falei essa frase para ele: quem não lê se torna refém daquele que diz que leu. Ele parou assim e falou assim: pastor, deixa eu te contar uma coisa. Quando ele estava fazendo direito, olha bem esse exemplo. O professor dividiu a turma entre promotoria e defensoria. Metade da turma iria condenar, metade da turma iria defender o réu. E eles pegaram um processo verdadeiro, tiraram a cópia e levaram para a sala de aula para fazer esse tribunal do júri. E a proposta dele era defender. Só que assim, a turma foi dividida e ele iria ser talvez o 10º a apresentar, uma coisa assim. Um dia ele chega na faculdade e o professor falou assim: olha, os alunos que estavam para ser antes de você não vieram, você vai ser hoje o defensor. E ele não estava preparado. Ainda faltava dias ainda, ele ainda estava lendo o processo. E o processo, ele falou que era uma ruma de papel assim. Ele falou assim: como é que eu vou fazer isso? Eu pensei, tenho 2 meses para eu me apresentar. Se vira, a sua apresentação vai ser hoje. Você tem até a aula que daria assim 1h30, 2 horas. E ele pegou aquele processo e entrou num quartinho lá e começou a falar assim: pai, estou frito, né? Aí ele foi e pensou, falou assim: rapaz, essa promotoria não leu esse processo não. E ele foi lá no processo, foi lá no meio, pegou uma folha, estudou ela bem, uma evidência que estava lá no meio, escondidinha, e foi para o tribunal, foi para a sala de aula. Ele disse que na hora que a promotoria começou a falar, e assim, não tinha como, o réu ia ser condenado. Os argumentos eram muito fortes. Aí passaram a palavra para ele e falou assim: olha, muito bem o que os meus colegas aqui disseram, mas eles omitiram uma informação que está lá na página tal, assim, no artigo tal, que tem uma prova lá que não foi levada em consideração e que essa prova derruba toda, e começou a argumentar em cima daquele documento. Era uma cópia de um recibo. E por que vocês não mostraram? E aí todo mundo começou a olhar, quando a promotoria começou a olhar um para o outro assim, que não lembrava, aí ele falou: peguei eles. Quem não lê se torna refém daquele que diz que lê. E a proposta dele acabou derrubando a proposta da promotoria, que tinha sido muito bem feita, iam condenar o réu. Mas ele apresentou uma coisa que ele falou: esse povo não leu esse monte de papel aqui, eu duvido. Satanás faz exatamente a mesma coisa com a gente. Quando ele descobre que você não entende a profecia, ou que você entende superficial, você se torna uma presa fácil. É por isso que você está no melhor lugar que você poderia estar para ler a Bíblia, porque aqui vai ser te dado tempo para você ler a Bíblia. Vai ser te dado tempo para você ler pessoalmente, para você ler em grupo, para você ler em sala de aula, para você falar. Aproveita o tempo que você vai ter, está tendo aqui no seminário, para você mergulhar nisso aqui, o máximo que você puder. Eu aprendi 33 anos atrás que para ser cristão nós precisamos ler, entender e viver. Estão tentando falar por aí que dá para você ser cristão sem isso aqui, sem ler, sem entender. Não, vai assim mesmo. Não, olha, o pastorzão vai vir, nós vamos trazer um pastorzão e ele vai te ensinar. Tá bom, você não precisa ler. Entre o que eu ensinar a você aqui durante essa semana e o que está escrito aqui nas Escrituras, fique com o que está escrito aqui. E eu te dou toda a liberdade para, se de alguma forma você não entender o que eu disser ou não concordar,
você levantar a sua mão e falar para o pastor, mas e o versículo tal e tal? Nós vamos em cima do versículo tal e tal. Não fique refém daquilo que eu vou contar para você. Vá para as Escrituras. Então, nós precisamos ler para entender e para praticar. Agora, é impossível praticar se você não entender. Como que você vai praticar o cristianismo se você não entender? E se você concordou com essa primeira premissa, pergunte para você mesmo: como você vai entender se você não ler? Você vai entender porque alguém te ensinou? Aí você não entendeu a Bíblia, você entendeu o que te explicaram sobre a Bíblia. Consegue entender a diferença? Entre o que você está lendo e o que estão te ensinando, tem uma distância muito grande. Uma distância que envolve emoções do pregador, envolve a época em que está sendo pregado, envolve a condição realmente cristã desse pregador. Pode ser que ele seja muito famoso, mas não esteja andando com Deus naquele momento, e ele te passa um princípio que não é bíblico. Eu já ouvi vários conselhos antibíblicos do púlpito, da música. Esses dias nós estávamos em uma igreja, eu e minha esposa, começou a cantar uma música e falei assim: meu favor, o que eles estão cantando? Será que ninguém está vendo o que está cantando? Antibíblico. Está todo mundo lá. Se abrir as Escrituras e olhar, vai ver que esse não é o pensamento de Deus. Eu fico imaginando, né? Deus olhando e falando assim: o que estão cantando? Não faz sentido o que eles estão cantando. Porque a Bíblia me mostra o caráter de Deus. A música me mostra o sentimento do autor que fez aquela música. Se ele não está andando com Deus, se ele não está muito bem afiadinho com Deus, pode ser que ele vai te passar um conselho antibíblico no meio da música. E você vai cantar achando que é Bíblia. Não muito tempo atrás chegou um cidadão na igreja, o olho desse tamanho, e ele falou para mim assim: pastor, olha que loucura, eu estava almoçando na casa da minha sogra, e eu falei para ela que aquele menino que deu os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos, ele saiu de manhã preparando o seu lanchinho para alimentar a multidão, para chegar lá, para ser usado por Deus. Ela discordou de mim, ela falou que ele nem sabia o que ia acontecer, que não sei. Mas ela está certa. Pastor, mas e a música? A música que fala 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão. Eu falei assim: mas você não leu a Bíblia? Você só ficou com a música? Ele conhecia a história da música. A música é linda, né? Bonitinha. Mas a ideia que ele pegou é contrário ao que a Bíblia disse. Ele tem uma história que passa para nós, né? Desprendimento, uma pessoa que ela doou aquilo que ela tinha, a única coisa que ela tinha era o lanchinho dele. Ele não fez aquilo para Jesus multiplicar. Você não precisa fazer nada para que o milagre aconteça na sua vida. Você precisa estar perto de Jesus. E se você tiver disposição de doar aquilo que você tem, você vai ver muitos milagres. Muitos milagres. É só abrir a mão. Mas eu fiquei impressionado de ver, né, uma pessoa que já tinha uma caminhada dentro da igreja, mas que nunca tinha lido o texto, conhecia a música. E ele montou uma teologia na cabeça dele, baseado naquilo que ele ouviu da música. Eu gostaria que isso não acontecesse com você. Nós vamos ler a Bíblia. Lógico que em uma semana não vai dar para a gente ler toda a Bíblia. Mas se eu conseguir colocar no seu coração o gosto de ler a Bíblia, se eu conseguir colocar no seu coração a curiosidade de procurar os textos, a ponto de você perder a hora do fim do teu devocional, porque a leitura está muito gostosa, você nem lembrar de que já passou o horário, eu vou ter ganhado a minha semana. Foi para isso que eu vim. Porque é assim que a gente deve ler a Bíblia. A gente deve ler a Bíblia, não é olhando assim: ainda falta isso, ainda falta isso, nossa, ainda falta isso. Que hora que vai dar tudo isso?
Tem alguns que já vão andando para a fila do café, né? O sinal bate e já está na beirinha. Não, pastor, estava orando. Eu sei, eu já fui seminarista, né? Conheço todos esses. Aproveita da sua leitura. Aproveita o máximo. Isso vai fazer muito bem para você. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por ter nos trazido até aqui. Muito obrigado pela estar sendo recebido tão carinhosamente, tão gentilmente aqui nessa base, pelos obreiros, pela liderança, pelos alunos, pelo Teu Espírito, Pai. Eu te peço que o Senhor, em nome de Jesus, nos envolva com a Tua graça, com o Teu Espírito, enche-nos do Teu Espírito. Como a profecia de Joel dizia, Deus, que seria derramado sobre toda a terra, derrama uma vez mais, Pai, encha-nos do Teu Espírito aqui, Senhor, para que cheios dele possamos olhar para as Escrituras conforme o Senhor quer que nós olhemos, Pai. Subtrai de nós todo entendimento humano, toda sabedoria humana, Pai, e que prevaleça só a Tua palavra, a Tua bondade, o Teu Espírito aqui nessa manhã, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vou chamar minha esposa aqui para vocês conhecerem. Ela chegou. Vem cá também, galera, para a gente sair na foto, a família toda aqui. Olha lá, o fotógrafo oficial vai tirar uma foto. Essa foto vai ser mostrada em todas as bases SBC. Vamos, fotógrafo, demorou para levantar. Essa é a minha esposa, amada Zoraia. Ela é uma mulher de Deus, e eu sei que ela é uma mulher de Deus, porque ela já me atura há 32 anos. Olha lá a foto, galera. Outra, tira a mão do nariz. Pode respirar? Obrigado. Nós somos casados há 31 anos e meio, graças a Deus. Nunca pensamos em divórcio, em assassinato algumas vezes, mas divórcio não, está fora de cogitação. Exatamente um ano atrás, eu peguei Covid e fui parar na UTI. Foi um negócio muito assustador, porque a respiração foi acabando. E a minha esposa já tinha passado um trauma muito grande, porque logo no início da pandemia ela perdeu 2 irmãos. E ali eu vi assim, que ela ainda estava assim, se curando do luto, né? E quando eu estava realmente numa situação muito difícil, ela foi muito forte, cuidou de mim, assim, até eu me internar, ela estava ali do meu lado, na ala de Covid de um hospital. Eu me internei, perdi o contato, porque eles tiraram o celular, eu não tinha contato com ela. Uma semana depois, quando eu saí, eu descobri que ela estava internada. E aí eu vi que assim, ela resistiu ao máximo, né? Ela também já não estava aguentando, mas enquanto eu estava ali, ainda não tinha conseguido a vaga na UTI, ela estava comigo. Depois ela foi lá, aí ela desabou, né? Também foi internada. Passamos por essa dificuldade, está fazendo um ano agora, foi agosto do ano passado. Então assim, momentos assim, a gente tem vivido nesses 32 anos, né? Eu cuido dela e ela cuida de mim, e agora cuidamos do Caleb, né? Graças a Deus por isso. Muito bem, amados, sobre tudo isso que eu estou falando para você, do mapa, ou da Bíblia, logo depois que foi achada essa Bíblia na minha mala, esse rapaz começou a estudar a Bíblia comigo. Eu tinha 19 anos. E foi uma coisa tão incrível que ele falava assim: a história do fulano de tal, e ele ia lá na Bíblia e achava. Isso aqui foi dito por aquele. Aí ele ia lá e achava. E eu ouvi para ele e falei assim: faz cabeça, que mente. Eu não vou conseguir fazer um negócio desse, né? Eu sempre fui assim, meio relaxado para ler. E quando eu olhava um livro dessa grossura, eu falava assim: muita coisa para ler. Mas aí ele começou a me explicar, ele começou a contar para mim de Gênesis, dar uma passeada na Bíblia assim,
sobre como eram os relatos bíblicos. Até aquele momento eu achava que a Bíblia era contos isolados de super-heróis, não tinha ligação um com o outro. Quem não lê é refém daquele que diz que lê, está vendo? Eu já tinha 19 anos, era religioso e não sabia que a Bíblia era uma sequência lógica de acontecimentos. Eu achava que eram contos isolados. Quando ele falou isso, eu falei assim, mas está tudo conectado? Ele falou, está tudo conectado. E eu pensei, puxa vida, se Deus preservou a história daqueles homens com tantos detalhes, é sinal que Ele está escrevendo a nossa história hoje no livro da vida. E eu pensei, a história que vão contar da minha vida não é nada bonita, está muito feio, vou ter que melhorar essa história. E foi daí que eu me converti. Foi daí que eu entreguei meu coração para Jesus. E desde sempre eu fazia rascunhos. Eu sou muito fascinado com mapas. Esse mapa aqui, impressionado de ver, muito bacana. Com 3 meses de convertido, eu fui a uma conferência numa igreja e lá tinha uma livraria. E eu comprei um conjunto de atlas, de mapas. Comprei um atlas mesmo. Tenho ele até hoje, 32 anos, 33 anos. Comprei uma enciclopédia bíblica e um dicionário bíblico. E eu fui para casa ler, assim, os primeiros 3 meses eu li a Bíblia toda. Não entendi nada, mas eu fiz uma leitura corrida da Bíblia. Depois comecei a ler minuciosamente, lendo essas referências cruzadas que tem aí no pé da Bíblia. Já viu esses númerozinhos que tem no rodapé da Bíblia? Todo mundo aqui sabe para que servem aqueles númerozinhos? Alguém não sabe? Levanta a mão. Que bom. Eu li, na segunda leitura minha da Bíblia, eu li toda a Bíblia lendo todas as referências cruzadas. Eu não lia comentários bíblicos. Eu até depois comprei uma Bíblia de comentário, mas não gostei. É melhor a referência cruzada. Porque a referência cruzada é a Bíblia comentando a Bíblia. O comentário é o comentarista comentando a Bíblia. E se ele estiver errado? E a maioria estão. Tem muita gente refém de comentários bíblicos. Você faz a pergunta na sala de aula, o rapaz vai lá e dá aquela... Ele falou assim, isso aí é shed ou é shampoo? Né? Porque se você mandar ele fechar e falar o que ele falou, ele não sabe. Ele só parafraseou o que o outro falou. Esse rapaz perdeu. Porque você nunca, nem sempre vai ter shed, shampoo do seu lado. Mas a Bíblia sim. Então, se você parafrasear a Bíblia com a Bíblia, aí você faz o seu comentário, e é para isso que são as perguntas. Não sei se você já pensou, mas as perguntas, como o nosso seminário foi elaborado, é um comentário bíblico. Você está fazendo um comentário bíblico pessoal, seu. Faça bem feito. Não fique refém da resposta do professor. Eu acho incrível quando o aluno fala assim, qual que é a resposta, professor, para eu colocar aqui, que vai cair na prova? Não queira a resposta do professor, dê a sua, dê o melhor de você. Depois você pega do professor e compare. Se você achar que a dele é melhor, você melhora a sua, mas não fica com a dele não, faça a sua. É para isso que são perguntas e respostas, né? Senão a gente daria uma apostila para você, só você decorar a apostila, você tirava 10 na prova. O que são perguntas? Para extrair de você o que você está pensando. E vou dizer um negócio para você. Não sei se aqui tem 8 perguntas na frente. Né? O aluno tem que ter 8 respostas no dia da sala de aula. Geralmente, um professor muito apressado, ele vai conseguir responder 2, 3 perguntas, talvez 4, no máximo, num dia.
Se passar disso, precisa de mais conteúdo para esse professor. Aí vamos supor que ele corrigiu 3. O aluno tinha 8. Na outra aula ele corrigiu mais 3. O aluno tinha 8. Isso quer dizer que vai, em algumas matérias, vai levar 2 ou 3 semanas para ele chegar a responder as 8 respostas que ele tinha. Concorda comigo? Passaram-se 2 ou 3 aulas daquele professor. Então olha a mágica, como que a mágica acontece. Você hoje respondeu, vamos colocar aqui em números exatos, a pergunta número 10. O professor corrigiu até a 3. Na outra aula ele corrigiu até a 6. Na outra aula ele corrigiu até a 9. Na outra aula ele vai começar com a 10. Só que já tem 1 mês que você deu aquela resposta. Depois daquela resposta, você já ouviu 21 capelas, 4 escolas bíblicas dominicais, 4 cultos à noite, já fez discipulado com seu mentor. Você deve ter um mentor aqui no seminário. Se não tem, arranja uma, rápido. Você já discutiu as outras respostas com outros alunos no seu local de trabalho. Você já aprendeu mais de Deus. Concorda comigo? Pelo menos já teve tempo para isso. Se não aprendeu mais, você que perdeu. Aí você dá uma olhadinha na véspera daquela aula, quando o professor for corrigir o número 10, você vai lá, deixa eu ver o que eu escrevi o mês passado sobre o caráter de Deus. Meu favor, eu pensava isso de Deus, eu não acredito. Apague e faça de novo. Melhore o seu comentário. Ah, pastor, mas eu ainda tenho mais respostas para responder. Gaste mais tempo fazendo horário de estudo. Porque se você fizer só o que o seminário te exige, aquela resposta meia boca vai dar. E eu já vi vários alunos trazer respostas que nem ele mesmo sabe ler na hora que o professor pergunta. Eu pergunto, você não leu essa resposta antes de você vir para a sala de aula hoje, não? Eu estava fazendo a outra, a 18ª. Para que fazer 18 se você não sabe nem a 10ª? Einstein, talvez uma das mentes mais brilhantes que já existiu, depois de Salomão, pelo menos é o que eu mais admiro, é Einstein. Sabe o que Einstein disse? Melhor é criatividade do que conhecimento. Sabe o que ele quis dizer? É melhor você saber o que você vai fazer com a sua resposta do que você dar uma boa resposta. Traduzindo, é isso que ele está falando. Criatividade é melhor do que conhecimento. Se você está aqui no seminário só para adquirir conhecimentos, na noite de calouros, né? O aluno vem aqui na frente. Pois não, o que o senhor veio para o seminário? Eu vim para receber mais conhecimento de Deus. Ele fala, todo mundo diz, uau, esse homem vai sair daqui. Ali, os conhecimentos, a sua criatividade, como você vai fazer isso? O que adianta você saber a teologia de Finney todinha, se você não sai nem para evangelizar ali na esquina? Se os pecadores vão continuar morrendo depois de você, com todo esse conhecimento, não abrir a sua boca para falar de Jesus para eles. É melhor um que só participou da escola dominical, mas que está com o coração ardendo para ir lá e falar de Jesus para outras pessoas. Concorda comigo? O evangelho vai ganhar muito mais com aquele que tem menos conhecimento. É por isso que alguns falam, né, eu acho erroneamente, que a teologia mata. Não é a teologia que mata, é a falta de criatividade com o que você está recebendo. É que mata. Então você precisa ver, né? Puxa, eu estou aprendendo isso aqui, eu estou aplicando. Vamos voltar para o exemplo da resposta. Agora já tem 3 semanas que eu respondi a 10ª. A aula que o professor vai dar a resposta é amanhã. Na noite anterior eu sento lá e falo assim, deixa eu ver o que eu falei de Deus.
Meu favor, não tem nada a ver. Eu não sei, agora nós somos da época do e-mail e do WhatsApp. Quem que já escreveu carta e mandou pelo correio? Levanta a mão. Só os cabelos brancos. Tem outros mentirosos aqui no meio também. Eu sou da época de ir lá comprar selo, colocar e mandar a carta, de ficar esperando a resposta. Agora, é incrível escrever cartas pelo seguinte: às vezes a gente escrevia, não dava tempo de terminar. Aí você deixava ela na gaveta da escrivaninha, ia para o trabalho, e quando você voltava, você... vou terminar minha carta para mandar para fulano ou para Beltrano. Só que às vezes passavam-se 2 dias. E na hora que você lia o que você escreveu 2 dias atrás, você vai dizer, vou mandar isso aqui não. Já aconteceu com você? Está rindo. Aconteceu comigo. Se você começar a escrever um e-mail hoje, deixar ele no rascunho para enviar amanhã, bem provável, você vai apagar alguma coisa. Agora imagina uma resposta que tem 3 semanas que você deu, que você conhecia isso aqui de Deus, agora você está conhecendo isso aqui, agora você já teve outras experiências. Claro que você mesmo vai conseguir melhorar a sua resposta. É claro. Agora, a carta vai. Aí você fica esperando, porque eu vou contar para os mais novos que não sabiam isso. No correio leva 10 dias para levar sua carta até a fulana. Aí se a pessoa que estiver lá gosta muito de você, ela leva 2 dias para escrever a resposta. Já são 12. Aí 10 dias para voltar, 22 dias, 30 dias depois, você recebe um envelopinho. É a minha resposta. O que você faz com esse envelope? Você abre a gaveta, não vou ver hoje não. Vou ver depois do trabalho. Eu já vi gente brigando com o carteiro. Pode olhar aí que a resposta está aí dentro. Abre aí, deve ter tido uma carta para mim aí. O envelope chega. Eu duvido se você não abre na hora que o envelope chega. Só alguém te entregar o envelope, tem uma carta para você. Deixa eu ver. O ônibus está passando e você senta no ônibus e começa a ler. Eu vou dar um doce de banana, que eu vi falar que vocês gostam muito de banana aqui. Para quem disser para mim que já começou a ler uma carta, leu só 2 parágrafos dela, guardou e deixou para ler o resto no dia seguinte. Quem já fez isso aqui para ganhar o doce? Ninguém. Você pode estar com dor de barriga, você pode fazer o que você quiser, você vai ler aquela carta toda e depois vai ler de novo. Não é assim? Essa aqui é uma carta que Deus escreveu para você. Sabia isso? Deus não ocupou 40 homens em 1600 anos, em lugares diferentes, para escrever algo, para enfeitar a estante. Isso aqui é uma carta que Deus quis dizer para mim, para você, para todo cristão. Agora, imagina Deus olhando lá e falando assim, ele abriu a minha carta. Não, agora vai acontecer. Não estou entendendo não. Imagina o coração de Deus. Ou na hora que abre a carta, o celular. E a Bíblia fica lá. Imagina. Isso aqui é uma carta de Deus para mim e para você. Você duvida? Abre aí Jeremias 19, 20, Jeremias 29. Verso 3, olha. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, a Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia.
a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem escreveu essa carta? O Senhor dos Exércitos. Ele mandou esses homens ir lá entregar pessoalmente essa carta aos exilados que tinham ido para a Babilônia. Esses judeus estavam passando uma época difícil, estavam atravessando uma fase muito difícil. Deus foi lá e escreveu uma carta e pediu para que fosse entregue para eles. E a carta dizia exatamente assim: falou assim, olha, não fique triste para o lugar aonde eu vos desterrei. Foi eu que coloquei vocês ali. Pode pegar essa carta e ler como se Deus estivesse escrevendo para você. E olha para este lugar aqui como se fosse essa época aqui. E a carta fala o seguinte: ó, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei dos seus frutos. Em outras palavras, não perca tempo aqui dentro não, amados. Tem muita gente que vem para o seminário e perde tempo. Às vezes sai pior até do que entrou, porque a Bíblia diz que aquele que ouve e não pratica é pior do que aquele que não ouve. Tem duas formas de você sair de uma base como essa: enviado ou desviado. Faça a melhor escolha. Enquanto você estiver ligado, plante pomares. O que a Bíblia está dizendo aqui é: tira aquelas coisas. Como que você vai plantar um pomar? Primeiro você tem que limpar um terreno, você tem que adubar a terra, você tem que preparar a terra, depois você tem que tirar as ervas daninhas, você tem que aguar. Dá trabalho, mas é exatamente isso que Deus quer que você faça aqui com você. Vai fazendo isso, plante pomares, frutifique neste lugar. No verso 6 aqui fala assim: ó, tomai esposa para vossos filhos, gerai filhos, frutifique, gere filhos espirituais aqui dentro. Todos envolvidos aqui na base precisam estar sendo discipulados e precisam estar discipulando alguém. Todos. Então, ore a Deus para você conseguir um discipulador e um discípulo. Você só é discípulo quando você ensinar o seu discípulo a fazer discípulo. Então todos precisam estar sendo monitorados, mentoreados. Se você não tem, eu aconselho você a buscar o mais rápido possível. Se é um homem, busque um homem. Se é um jovem, pode ser um jovem, uma senhora, uma moça, busque uma mulher. Mas alguém que você vai pelo menos a cada semana sentar e abrir o seu coração. Falar dos seus medos, dos seus anseios, falar das suas dificuldades, falar do que é você no interior, não que todo mundo vê. Deixe as máscaras caírem e as pessoas verem quem você é. A Bíblia diz o seguinte: nós devemos confessar os nossos pecados a Deus para sermos perdoados, e uns aos outros para que sejamos curados. Não é que você vai vir aqui na frente aqui e vai se expor. Mas a partir do momento que você identifica uma pessoa que você tem afinidade, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de oração, uma pessoa que vai te ajudar, deixe curar os seus traumas, deixe curar as suas mazelas. Tem gente que vai carregando um fardo anos e anos. Uma hora aquela coisa vai brotar. Ontem, pela manhã, a gente estava no café lá no seminário, até perdido na noção do tempo. Foi ontem de manhã. E o pastor Jovem Vassolé, ele contou uma história de que a filha dele achou um dinheiro na escola, R$400. Devolveu para a professora,
Só que não era de ninguém da sala, não era da escola, achou no pátio da escola, na área de educação física, e lá passa muita gente. A professora ficou com dinheiro acho que um mês e pouco. Depois ligou para o pastor João e falou assim: ninguém procurou o dinheiro aqui, então é da sua filha. Compra um presente para ela. O pastor João pegou o dinheiro e deixou 3 semanas ou 4 semanas em casa. Depois ligou para a escola, pessoal, ninguém apareceu na hora. A escola falou assim: esquece isso. Vê o que ela quer e dá um presente para ela. Ele fez isso. Aí na hora eu falei assim: oxe, pastor João, quebra de maldição aqui. Porque na época dele, ele já contou várias vezes que ele roubava dinheiro do patrão, roubava da... Mas foi curado. A próxima geração já é bem melhor do que aquela. Consegue entender? Você está tendo a oportunidade de melhorar a próxima geração. Mas se não houver cura, se você não curar dos seus traumas, e esse é um dos melhores lugares para isso. Mas sabe o que na maioria das vezes acontece? A pessoa entra disfarçada, aqueles agentes 007, né, que ninguém conhece, ouve um pouquinho, se acha o dono da verdade e vai embora, desviados. E a maldição vai continuando. Agora, quando há cura, quando rompe, acontece uma coisa dessa assim, ó, a filha nem pensou em ficar com o dinheiro, já foi logo e entregou para a professora. E a professora ligou para o pai e falou assim: puxa, nunca vi isso acontecer. Aqui em casa a gente faz assim. Ninguém acha nada, a gente mora dentro de uma escola, ninguém acha nada na escola. Alguém deixou ali, daqui a pouco vai lá buscar. Quebrou uma maldição, está vendo? Com ele era diferente, com a filha, olha só o valor disso para o Evangelho. Então se deixe curar aqui. A carta de Deus, olha o verso 7. Procurai a paz na cidade para onde vos desterrei. Na sua paz vocês terão paz. Tem gente que chega na escola e só vê problemas, só vê dificuldades. Vou te contar uma outra frase minha, tá? Você pode até não concordar com ela, mas ela é boa. Crente não tem problemas. Crente tem desafios. Porque Deus faz todas as coisas cooperar para o seu bem. Aquilo que você está chamando de problema é uma ferramenta de Deus para alguma área da sua vida ele tratar. O crente não tem problema. O crente tem desafios. É tão sério isso que Mateus 5:11, a Bíblia fala assim: tendes bom ânimo, bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e mentindo disserem toda sorte de mal contra vós. Olha, regozijai-vos, é para ter uma alegria excessiva, porque grande é o vosso galardão no céu. Ou seja, tem alguém aqui querendo puxar o seu tapete. Isso não é um problema. Não adianta você chegar lá e você está olhando, aquela irmã é um problema para mim, me tira daquele quadro. Não, pelo contrário, uma oportunidade de Deus para tratar alguma coisa na sua vida. É lógico que talvez ela esteja realmente fazendo errado. A Bíblia diz isso. É importante que os escândalos venham, mas ai daqueles pelos quais virá os escândalos. Então assim, não ache ruim não. Pastor Larry, não sei se você conheceu ele, mas certamente conhece as mensagens dele. O pastor Larry contava para a gente o seguinte: quando ele chegou no seminário, distribuíram os quartos e ele foi para o quarto com um outro rapaz. Lá eram duplas no quarto. E ele falou que esse rapaz era extremamente desorganizado. Extremamente desorganizado. Eram beliches. A cama do pastor Larry era debaixo. Várias vezes o rapaz saía do banheiro enxugando e sentava na cama dele. Isso para um americano é quase pedir para morrer. Imagina, o cara pelado sentado na sua cama. É uma falta de ética enorme. O cara fazia como se fosse a cama dele. Tirava a meia e jogava para lá assim. Ele chegava naquele cheiro de raposa morta e ali era a meia do rapaz que estava no canto. Roupa jogada para todo lado. E lógico, isso fazia muita pressão no pastor Larry. Mas o pastor Larry era crente. Ele falou assim: eu resolvi no meu coração que eu ia ajudar aquele rapaz. Então eu via as coisas dele fora do lugar, eu ia lá e colocava no lugar.
Eu não falava nada com ele, eu resolvi não falar, porque ele, a princípio, começou a falar, ele começou a fazer e o rapaz ficava envergonhado de vê-lo fazer e foi melhorou um pouquinho, mas longe da realidade. Mudou o semestre. O seminário fez uma reorganização dos quartos. O pastor Larry mudou para outro quarto com outro rapaz. O outro rapaz era extremamente organizado. A roupa dele, na segunda-feira, era separada por cor, as meias, segunda, terça, quarta, quinta, até domingo, tudo enfileiradinho, as cuecas, as camisas, a roupa de baixo, a roupa de cima. A Bíblia não era assim que era colocada, era assim, tinha que ser assim. Isso aqui não podia ser assim, isso aqui tinha que estar enroladinho no cantinho. O quarto, o banheiro, ele saiu do banheiro, você não via nem vapor, né? Tudo sequinho, tudo pronto. E o pastor Larry era um não. Ele falou que várias vezes o rapaz vinha sem falar nada e pegava alguma coisa que ele deixava assim um pouquinho fora do lugar. E o rapaz ia lá e corrigia e ele ficava envergonhado. E ele falou assim: meu favor, eu achava que eu era organizado, até eu encontrar um super organizado. E ele aprendeu a lidar com as coisas dele, aprendeu a lidar com finanças. Ele falou que esse rapaz era extremamente organizado, extremamente organizado com finanças. No segundo dia que eles estavam no mesmo quarto, o rapaz colocou um vidro transparente em cima da escrivaninha e falou para o Larry assim, falou assim: olha, esse dinheiro, esse vaso aqui é para a gente colocar as ofertas que nós recebemos aqui. Você pode colocar o dinheiro que você quiser aqui, você pode tirar o dinheiro que você precisar daqui. É nosso dinheiro, é o dinheiro daquele quarto. O rapaz recebia muitas ofertas. Pastor Larry, coitado, ninguém sabia nem que ele estava no seminário. Quando recebia a oferta, era que alguma cordonice passava voando e cansava e caía lá no quintal dele. O rapaz recebia muitas ofertas. E o vaso estava sempre cheio de dinheiro. E o rapaz falou: olha, você pode pegar dinheiro aqui para as suas necessidades e pode pegar dinheiro aqui para você abençoar outras pessoas também. O pastor Larry ficou envergonhado com a organização daquele rapaz. Resumindo a história, sabe o que aconteceu? Os dois casaram, né? O pastor com a Elizabeth, ele casou com a esposa dele. Os dois foram testemunhos de casamento um do outro. Foram amigos do ministério durante todos os anos. O pastor Larry ficou 60 anos aqui no Brasil, 60 anos, e esse rapaz dividia a mesma conta bancária com o Larry. O vaso de ofertas agora era uma conta conjunta que os dois têm até hoje nos Estados Unidos. O pastor Larry pode fazer o cheque que quiser e sacar na conta dele e vice-versa. Foi um dos grandes abençoadores do ministério do pastor Larry até hoje, quase 70 anos. Pode imaginar isso? Então não reclame da pessoa que está do seu lado, no quarto. Talvez vai ser a pessoa que mais vai colaborar com você no ministério. Hoje parece que é um problema, mas é uma ferramenta para Deus abençoar a sua vida. Não pense que é um problema. Seja você, né, o abençoador dela, e deixe ela também aprender alguma coisa com você. E fique atento, porque talvez aquele que você está reclamando dela vai vir outro muito mais organizado naquela área e vai fazer vergonha para você. Muito bem. Essa primeira parte nós vamos até aqui. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tá bom? Deus abençoe você.